Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos em mais esse encontro promovido pela Sociedade Espírita Luz e Caridade. Aqui é Alessandro da Silva. Hoje nos coube essa tarefa de reflexão, de exposição doutrinária do dia de hoje. E hoje nós vamos falar sobre uma parte do capítulo 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E nós vamos conversar sobre a parte que fala da fé e da caridade. Mas antes eu quero convidar os irmãos a se preparar para que nós aproveitemos esses momentos, para que também nós nos conectemos mais intimamente com o nosso Pai Celestial, com nossos anjos de guarda, com aqueles benfeitores espirituais que vêm em nossa assistência, em nosso auxílio. Então, convido os irmãos a se prepararem, os que puderem, peguem um copinho com água, deixe próximo de si, que os benfeitores espirituais que nos assistem também vão fluidificar essa água, nos proporcionando as melhores vibrações de paz, de amor e de saúde. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre. E para que nós, então, possamos, nesses momentos, refletir e nos esclarecermos através da doutrina do nosso excelso Mestre Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, a missão de Jesus sobre a terra foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus, a ideia de Deus. Somente através dessa doutrina maravilhosa do Cristo é que nós podemos compreender a essência de Deus. As leis de Deus já se faziam conhecidas dos homens através de Moisés, através da primeira revelação divina, quando Moisés apresenta aos homens os 10 mandamentos. A saber, rapidamente, para nos recordar, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Quinto, não mateis. O sexto, não cometais adultério. O sétimo, não roubeis. O oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do próximo. E por fim, o 10, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Vejam, até numa linguagem que era adequada para aquela época, quando se falava nem o seu servo, não cobiceis nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, Era uma comunidade essencialmente agropastoril, Então, mas hoje nós podemos interpretar, a nossa maneira, a nossa realidade, com essa ideia de não cobiçar aquilo que o nosso próximo tem, Mas, a par desses 10 mandamentos, Jesus, quando veio à Terra, também disse, e isso está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: eu não vim destruir a lei, mas vim fazer cumprir as leis do meu Pai. Ou seja, ele não veio desfazer aquelas leis que Moisés já apresentava para os homens naquela época, mas ele veio
nos indicar o caminho, a forma e a compreensão dessas leis e o porquê que nós precisamos seguir essas leis divinas. Né? Então, nós podemos resumir a doutrina de Jesus com base nos evangelhos, com base nas obras básicas da doutrina espírita, em 8 pontos que eu separei aqui, que, vamos dizer assim, resumem, né, a doutrina do Cristo. Primeiro ponto é a humildade. O nosso Mestre Jesus sempre apregoou a humildade e ele, nas suas ações, também dava o testemunho de humildade. Segundo ponto, a lei do amor. O nosso Mestre nos traz o verdadeiro sentido, o sentido profundo do que é o amor, né? E ele nos ensinou que amar é ser leal, é ser consciencioso, é fazer aos outros o que gostaríamos que o outro fizesse a nós, né? É procurar entender o sentido das dores do outro e tentar auxiliá-lo, né? E é considerar a toda a família humana, né, como nos tratarmos como irmãos, como uma verdadeira família, né, vindas do mesmo Pai. Também Jesus nos ensina o amor e a justiça de Deus, ou seja, através da sua doutrina, ele tenta nos mostrar que Deus é bom, justo, misericordioso e que nos ama. E qual o pai que não quer o bem dos seus filhos? Então, ele nos ensina o amor e a justiça de Deus. Mas também Jesus nos diz que nós precisamos ser fiéis a Deus, ou seja, nós devemos fidelidade a Deus. Porque fidelidade a Deus, segundo o irmão Humberto de Campos, no livro Boa Nova, a psicografia do Chico Xavier, ele diz que a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, fidelidade a Deus, né? Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal a união, a confiança integral e recíproca. Então, qual é o filho e o pai que não desejam ter essa confiança recíproca, essa relação de reciprocidade, né? Então, nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus em relação a nós e, por isso, então, nós precisamos também ser fiéis a Ele, né? Ele nos quer como filhos e nós, como filhos, temos que reconhecer a bondade e o amor de Deus. Jesus nos fala, então, para amar ao próximo. E amar ao próximo se constitui no princípio da caridade. E qual é a caridade maior a ponto de chegarmos a amar nossos inimigos? É isso que nos traz Jesus, oferecer a outra face. Combater o orgulho, combater o egoísmo. Isso é o amor ao próximo. Jesus nos falava que nós precisávamos buscar o reino de Deus, entender o que é buscar o reino de Deus. Jesus nos fala da importância do perdão, perdoar para que Deus nos perdoe. Nos ensinou que a medida do perdão nós que damos a medida do perdão para Deus. Da mesma forma como nós perdoamos a quem nos agride, a quem nos ofende, Deus também vai nos dar na mesma medida esse perdão. E nos ensina também Jesus o valor da oração, quando ele nos diz orai e vigiai. Mas entre esses 10 mandamentos e essas 8 bases da doutrina de Jesus que eu apresento
para os queridos irmãos, lembro daquela passagem em que um fariseu, um doutor da lei, pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Dentre esses 10 mandamentos, qual é o mais importante? Qual é o maior mandamento? E vejam qual foi a resposta de Jesus quando diz: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Então Jesus, com isso, quer dizer que o maior mandamento é amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo, mas que amando ao próximo, eu estarei amando a Deus. Porque ele diz: eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Então, vemos a importância do amor ao próximo, porque nós não podemos afirmar simplesmente que amamos a Deus se nós não temos a capacidade de amar o nosso próximo. E qual é a maior expressão do amor? O que é o amor? O que é o amor ao próximo? Pois o amor ao próximo é a caridade. A caridade é o amor mais puro que nós podemos dedicar ao próximo. Mas por caridade, entenda-se não só estender a mão com uma esmola, com uma necessidade material que o nosso próximo precise, e nas nossas ruas estão cheias de irmãos carentes de bens materiais, do que vestir, do que comer, de um teto para sobreviver. Mas a caridade não é só isso, a caridade é muito mais do que isso. A caridade é a benevolência, é a compaixão, é ter um bom coração. A prática da caridade é que nos indica o nosso grau de elevação moral. É uma prática que caracteriza a essência boa do ser humano. Então, perdão, bondade, benevolência, indulgência, compreensão, compaixão, isto é caridade. Num sentido mais teológico, vamos dizer assim, buscando uma relação da caridade com Deus, né? Podemos dizer que a caridade é o amor humano vivido do jeito de Deus. Ou seja, seria como dizer que Deus entra em mim e me faz capaz de amar ao outro como Ele ama. Então, caridade é o amor de Deus realizado pelo amor humano. É quando nós somos instrumentos do amor de Deus. Isto é a caridade. No Livro dos Espíritos, na questão 886, os espíritos superiores respondem a Kardec: o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, caridade, segundo Jesus, meus irmãos, é consolar os tristes, confortar os que sofrem, encorajar aqueles que estão paralisados pelo medo, é perdoar aos que erram, é ensinar aos que ignoram, é levantar e sustentar os que caem, é amparar os que fraquejam. Caridade é fazer justiça, é corrigir os nossos defeitos, é animar aquele que está desanimado, é exaltar a verdade, enobrecer o humilde,
é semear a paz, estabelecer a concórdia e servir. Servir ao nosso irmão, servir aos outros, trabalhar pelos outros. Não trabalhar só por si, trabalhar porque eu preciso manter as minhas necessidades materiais. E é claro que o trabalho é uma necessidade para manter a nossa subsistência, mas nós também temos que encarar o nosso trabalho como uma oportunidade de servir, uma oportunidade de trabalhar pelo outro, seja qual for o trabalho que eu tenho. Mas a caridade é impossível sem a fé, porque através da fé é que nós temos a abnegação necessária e também damos o sacrifício necessário, às vezes, né, para poder exercer a caridade. Né? Deixar algo, de fazer algo por mim para fazer pelo outro. Isso às vezes é um tipo de sacrifício. Quando eu sobreponho a vontade do outro antes da minha vontade. Quando eu satisfaço as necessidades do outro antes das minhas necessidades. Esse é um tipo de sacrifício. E só consigo fazer isso se eu tenho a fé. A fé é aquela força interior que todos nós temos. Ela pode estar dentro de nós, às vezes pode estar escondida, pode estar paralisada pelo medo, mas todos nós temos a fé, todos nós temos essa força, e o que nos move é a coragem, a resignação e a perseverança. Isso está dentro de nós. Com coragem nós vamos conseguir manifestar a nossa fé, porque nesse plano em que nós estamos vivendo, é um plano onde que todos nós temos as suas dificuldades, sejam de ordem material, sejam da ordem física, de saúde, dificuldades financeiras, temos as nossas angústias, mas não podemos esquecer que estamos aqui justamente para enfrentar essas dificuldades com o objetivo de nos desenvolvermos intelectualmente e principalmente moralmente, de elevar os nossos espíritos, de trabalhar numa vibração superior, né? E podermos transpor essas dificuldades, né, na nossa caminhada evolutiva. Não podemos jamais esquecer do que somos hoje, o fruto daquilo que fomos no passado. Então nós não podemos e não devemos nos queixar de nada. Nos resta, como dizia o Jesus, tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. Não era isso que ele nos disse? Se queres me seguir, se queres encontrar o reino de Deus, cada um que tome a sua cruz e me siga. Então, não existem privilegiados neste plano. Cada um carrega a sua cruz. E Deus não nos dá uma cruz maior do que nós podemos carregar. Então, ter fé é transformar a nossa dor em amor. E essa dor se transforma muitas vezes na nossa maior força. Joana de Ângeles nos ensina que o egoísmo é a maior causa das aflições humanas. Diz ela que é ele que desencadeia os distúrbios espirituais e, em consequência, os distúrbios na nossa saúde. O egoísmo interfere na nossa saúde de tal forma que a ciência hoje já comprova que os distúrbios psicológicos, distúrbios mentais, interferem no nosso sistema imunológico e por isso nós adoecemos. Mas Jesus, meus irmãos, nos traz a vacina, nos traz o medicamento e a terapia para combater o orgulho,
para combater a vaidade. E que medicamento é esse? É a terapia do amor. Quando ele diz que quando nos tornarmos útil ao outro, esqueceremos os nossos próprios problemas e aí estaremos caminhando rumo ao reino de Deus. Para alcançar o reino de Deus, meus irmãos, nós precisamos construir a nossa paz interior através do serviço ao próximo e através da fé, sendo assim um instrumento de paz, de amor e de concórdia entre os homens, permitindo então a manifestação de Deus através de nós. E aí alcançaremos o reino de Deus, que não é uma coisa distante, é uma coisa que nós construímos aqui neste mundo, com todas as suas imperfeições. Mas nós temos o dever de ser co-criadores com Deus para construir aqui neste mundo o reino de Deus. Meus irmãos, é o que tínhamos para hoje, nessa mensagem que eu espero que eu tenha conseguido trazer para os irmãos, refletir a respeito da fé e da caridade, essas duas importantes virtudes que são as mães das demais virtudes. Por fim, quero convidar novamente os irmãos a tomar uma respiração profunda, a fechar os olhos, se conectar mais intimamente com os anjos de guarda e pedindo assistência também do nosso Mestre Jesus, para que nós prossigamos, amado Mestre, com fé, com coragem, construindo a nossa paz interior para alcançarmos a saúde, para bebermos desse medicamento e dessa vacina chamada amor, para que possamos ser instrumentos de Deus aqui na Terra. Dessa forma, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a assistência dos amigos espirituais e agradeço a você que dedicou esses 20 minutos da sua atenção aqui para essa nossa exposição, que também é uma oportunidade de nós crescermos e aprendermos um pouquinho mais e pôr em prática aquilo que tanto as obras básicas como as obras complementares do Espiritismo nos trazem. Então, desejo a todos uma boa semana, que Deus vos abençoe, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Fique com Deus.